Hola, buenas noches, estudiante de español. Llegó el momento de nuestro resumen de la clase 3. Yo soy la profesora Jacqueline y estaré con ustedes en ese momento. Vamos juntos. Voy a compartir una pantalla con ustedes con los principales temas que la clase 3 trabajó con nosotros. Resumen de la clase 3. Vamos juntos. Estudiantes. Bueno, emitir opiniões. Olha, eu trouxe aqui para você, tá a fotinha dele aqui ao lado, o Gabriel Garcia Marques. O Gabriel Garcia Marques é um grande escritor colombiano que você já conhece, dos outros, né, dos outros módulos. E ele tem um texto muito legal que chama Algo Muy Grave Va a Suceder Nesse Pueblo. E aí, o que acontece? Basicamente, a mulher tem um pressentimento que numa cidade pequena que alguma coisa vai acontecer e ela fala que ela acha que vai acontecer alguma coisa e isso vai se espalhando por todo o povoado. É divertidíssimo, eu recomendo, mas eu trouxe só um pedacinho para vocês, para chegar nessa questão do emitir opiniões. Imagina se você, um pueblo muito pequeno, onde há uma senhora vieja que tem dois filhos, um de 17 e uma hija de 14. Está sirviéndoles el desayuno y tiene una expresión de preocupación. Los hijos le preguntan qué le pasa y ella les responde, no sé, pero he amanecido con presentimiento de que algo muy grave va a sucederle a este pueblo. Y te pregunto, estudiante, ¿qué será que va a suceder? ¿Qué será? Y para que tú puedas emitir una opinión, necesita de estas expressões. Onde estão essas expressões, estudantes? Na classe 3, tá? E tem também modelos, né, algumas frases para vocês treinarem. Vou fazer um pequeno resumo com algumas. Então, o que será que vai suceder? Então, você pode, né, dizer usando uma dessas expressões. Opino que, assevero que, creo que, en mi opinión, obviamente, a lo mejor, declaro que, supongo que, pienso que, a mi manera de ver, desde mi perspectiva, sin duda, considero que, afirmo que, imagino que, ciertamente, possivelmente, quizás. Olha, eu trouxe algumas, então, que o material trouxe para a gente. Olha quanta coisa interessante, quanta coisa nova, né? E que são importantíssimas para emitir opiniões. Também, o material da classe 3 trabalhou também o presente de subjuntivo. E eu já falei para vocês que os usos têm a ver com os dedos. Que são os dedos? O de, né, de dudas, o e de emociones, o de deseos, o o de opiniões, o S de sugerências. Então, são usos dos subjuntivos, que a gente já conversou, que o modo subjuntivo, ele se difere, né, do indicativo. Então, vamos a seguir com esse subjuntivo, que é o nosso foco, tá? Bom, temos alguns usos, que agora eu vou dar alguns exemplos em algumas frases, e o que eu quero que vocês percebam, e o que o material também aborda, é que tem uma finalização, uma finalização na conjugação, quando o verbo termina em ar, er ou ir, o verbo sempre vai terminar em um desses três, ar, er ou ir. E aí ele tem uma finalização própria para você conjugar no subjuntivo. Outro ponto legal, você pode usar o que na frente para conjugar. Ele ajuda muito, tanto no português como no espanhol. Outra questão, os regulares são mais fáceis de conjugar porque eles não mudam o radical deles. Agora, os irregulares, eles não é que são difíceis de conjugar, mas é que eles, se a gente entender como é essa irregularidade, a gente entende como conjuga. Mas a gente tem que pensar que além do final, que é a letrinha que muda na conjugação, muda também esse princípio do verbo, tá? Então, por exemplo, olha esse aqui, ó, que parece um G, ó, tengas, olha lá, parece um G, né? Sendo que o verbo é tener. Da onde vem esse G? É justamente por ser irregular. Na conjugação, aqui na primeira pessoa aparece esse G. E uma dica legal que o material vai te passar você já conhece bem o presente do indicativo, correto?
que você já estudou, beleza? Sempre pense nele, porque ele vai, a mesma irregularidade que acontece, pode acontecer aqui também no subjuntivo. Por exemplo, esse tengas aqui dessa última frase, também ocorre no indicativo, né? Eu tenho, olha lá, tá? No presente indicativo em eu, tá vendo? Então, pensa nele no indicativo, pensa nele também no subjuntivo, pensa como funciona essa irregularidade, estuda essa irregularidade, tá? Então, vamos lá. Deseos ou esperança? Ojalá que a prova seja fácil. Aqui, um subjuntivo, o ojalá significa um tomara, o que está presente aqui. Peticiones, consejo ou sugerência. Te recomendo que tomes classes por internet. Emociones o sentimientos. Me alegro mucho que tengas un buen ejemplo. Aqui é um irregular, né? Vamos lá. Dudas. Eu dudo que você conozca algum pícaro. Ó, no verbo presente do indicativo, esse Z também aparece. Eu conosco. Eu conosco. Também aparece o Z. Olha, no subjuntivo também aparece, tá bom? O que é esse irregular, então? Ele troca o radical aqui, ó, toda essa parte da frente, além do final, que é próprio da conjugação, tá bom? Abrindo um parênteses aqui, o pícaro, né, da frase, que essas frases todas vão ter relação com o pícaro, é a novela picaresca, né, que nasce ali na Espanha, com Lazarillo de Tormes, esse anti-herói, né, um anti-herói da literatura. Então, vamos lá. Probabilidade. Quizás tengamos mais suerte outro dia. Olha lá, o dia aqui, né, no verbo tener. Características deseadas ou buscadas em persona ou coisas. Quero comprar um livro que tenha cuentos picarescos. Opinião com expressões impersonais. É necessário que nós sepamos reconhecer as trampas de los pícaros. Trampas é armadilhas. E como o pícaro, ele vive assim das artimanhas, é um pouco malandro, então essa palavra aparece aqui nessa frase. Olha, o verbo sepamos, né, no subjuntivo, olha o P que aparece, né? Olha o P que aparece, ele é um irregular, ok? Olha, a conjugação, quando a gente diz irregular, ó, porque ele muda, quando ele mudar essa parte aqui da frente, que tá em branquinho, ó. Não é o caso desses daqui. Esses daqui são todos regulares. O que muda, então, quando você conjuga? O final. Ah lá. Todo finalizado em ar é E. Que eu cante, que tu cantes, que ella, usted cante, que nosotros cantemos, que vosotros o vosotras cantéis, que ellos, ella, ustedes cantem. Quando terminar em er, ou ir, o final é A. Olha, coma, decida, comas, decidas, coma, decida. Tá? Então, terminou em er, final E. Terminou em ar, desculpa, terminou em ar, final E. Terminou em er, ir, final A. É isso. Quando é irregular? Quando ele muda essa parte em branco do verbo, né? Aparece outra letra, como vocês viram, né? O sepamos, qual? O tengamos, né? Que mais que a gente viu? O conosca, certo? Esses são irregulares. Olha, agora eu trouxe como se fosse um poema, né? Uma mensagem de tua abuela. A abuela é a avó. Então ela fala assim, na verdade ela está fazendo pedidos, e pedidos não é um dos usos, né, do subjuntivo. Necessito que, ao verbo ir, como ele é irregular, parece um G lá. Necessito que oigas e escute a ti mesmo. Necesito que seas fuerte y valiente. Necesito que confíes en tu intuición. Necesito que te quieras y no intentes cambiar por las otras personas. Necesito que te cuides con cariño. Necesito que te mires con amor. Necesito que te protejas de las mentiras. Necesito que te acerques de tus sueños. Necesito que conozca las cosas que más te gusten. Necesito que aceptes, pero que creas también que puedas cosas increíbles. Necesito que sepas que estou sempre contigo. Tua abuela. É uma coisa que uma avó, né, costuma desejar, né, pedir. Então, você deve ter reparado aqui, ó, o verbo ir termina em ir, por isso que é A aqui, ó, no final, tá? O verbo ser termina em er, ó, por isso que é seas com A, ok? E, olha lá, o acercar termina em ar, por isso que é E. A gente acabou de ver a conjugação aqui, ó.
Terminado em ar é I no final. Terminado em ir é A no final. Aqui também temos irregulares, né? Porque você vê, ó, aparece um G aqui, aparece um, ó, era querer. Agora, tá vendo que esse E vira IE? É um tipo de irregularidade. Tá joia? Ah lá, conhecer, olha, aparece um Z. Conoscas. Então, no material tem bastante exemplos. Vale a pena você conferir, dar uma lida também. Tá joia? O que mais que vimos no resumen da classe 3? Esta letra, gente, N. N. Olha, vale lembrar que não é uma letra acentuada. No espanhol não existe esse tio, né, do português. Ele é uma letra do alfabeto, uma letra do alfabeto. E assim, se não tiver, né, essa parte aqui de cima, né, vamos dizer assim, é um N comum. Mas o N, ela tem essa cobrinha aqui em cima. N. Não tem como pensar no espanhol sem essa letra, né? Faz parte do alfabeto. Eu acho que vocês devem ter alguns materiais de espanhol em casa, vocês podem reparar. Alguma gramática, algum dicionário, sempre tem essa letrinha. Ela é uma bandeira da língua espanhola, né? E assim, o som dela equivale ao nosso NH do português, né? Mas não é porque equivale esse som que todas as palavras que têm NH no português têm N no espanhol. Não faça esse pensamento, que está errado. Por exemplo, dinheiro no espanhol é dinheiro. É só N mesmo, não é com N, não. Então, não faça esse pensamento, que não funciona bem. Tá joia? Vamos treinar as pronúncias. Banho, ninho, mañana, carinho, tá? E é isso. A língua sempre está bem próxima aqui ao céu da boca, tá? Bom, que mais? Perífrases verbais. O que é? É um verbo auxiliar conjugado, e ele trouxe, o nosso material trouxe com esses três usos, com gerúndio, infinitivo e particípio. Gente, na perífrase, o verbo auxiliar que vem primeiro, ele praticamente perde um pouco do sentido dele, como se ele estivesse sozinho. Agora ele fica um pouco fraquinho no seu sentido literal. Ele vai acompanhar o outro verbo, ele é um acompanhante, e ele vai dar sentido a esse que ele acompanha. Então, ele pode acompanhar com o quê? Gerúndio, infinitivo e particípio. O que é gerúndio? Final NDO, aquele verbo com final NDO, que dá a ideia de movimento. Tá comendo. Infinitivo é o verbo, pensa assim, é o verbo sem estar conjugado. Comer. O particípio é o final adoído. Se terminar em ado, como amar, vai ficar amado. Se terminar em ir ou ir, como comer, vai ficar comido. Salir, salido. Então, é isso. Gerúndio, infinitivo, particípio. Vamos ver alguns exemplos. Com gerúndio. No fumes, estamos comendo. Olha, o estamos, ele vem como verbo auxiliar, e aqui um com gerúndio, ó, final NDO. O que vai indicar? Olha lá, no fumes, estamos comendo. Tá vendo que esse estamos, ele perde um pouco até da ideia dele sozinho, de estar, e ele toma um novo, vamos dizer assim, significado junto com o companheiro dele. E aí fica assim, que ideia que traz? Indica a acción, que a acción ocorre no momento em que estamos lá iniciando. Então, a ideia de gerúndio é sempre essa ideia de movimento, sempre parece, na hora que você usa gerúndio, dá a impressão mesmo que está acontecendo no momento da fala. Infinitivo, olha lá, vai chover, ao verbo infinitivo, ó, sem ter conjugado. Vai chover, o verbo auxiliar, o va, né? Indica uma previsão que vai chover. Olha com particípio. Anda preocupado por ti. Olha lá, o verbo andar mais preocupado. O andar ficou auxiliar aqui. E o preocupado, a finalização A do particípio. O que ele vai indicar? Indica o estado que se encontra o sujeito. Ok? Então, vamos lá. O que mais trabalhou? Expressões idiomáticas. Há várias em tu material, várias. Eu trouxe algumas com gato. Olha lá, a curiosidade matou al gato. Quer dizer que é um ser muito curioso e isso pode ser perigoso. Tem outras, ó. Tem mais vidas que um gato, buscar-lhe 5 pés al gato. Olha isso que interessante, significa poner objeção, buscar problemas.
El gato le ha comido la lengua. Esse a gente tem em português, né? Está mudo, não quer falar. Quem não tem pero caça com gato, também é conhecido pra gente. Utiliza as ferramentas que tem, significa isso. Pero labrador, pouco mordedor. Aqui tá fazendo com cachorro, né? Quem ameaça muito, não atua. E tem outras expressões aí idiomáticas que são curiosas e muito interessantes. E, para finalizar, o material também trata de Honduras y sobre la civilización maya. Muy interesante los aspectos turísticos de este país. Vale la pena conocerlo. Además, dejaré una propuesta ahí de actividad para usted que está en su casa estudiando en español. Voy a hablar en portugués porque eso está en portugués. Busqué en la computadora y encontré algo interesante, que en abcc.com. Ó, qual a origem dos nomes dos países da América Latina? Isso é muito divertido, muito curioso. Aí eu achei o da Honduras. Olha lá, Cristóvão Colombo chegou a Honduras em sua quarta viagem. Pelo que eu entendo um pouco de história, não sou professora de história, mas ele fez 4 viagens para a América, né? Ele achou que tinha chegado nas Índias e ele morre sem saber que chegou, entre comillas, né? Entre aspas, no Novo Mundo, entre comillas. Então, ele fez 4 viagens, na quarta viagem ele chegou a Honduras no começo de 1500. Não se sabe exatamente quem batizou essas terras, mas o historiador chileno, Robustiano Beira, afirma que os navegantes descreviam as águas costeiras da região como Honduras, quer dizer, profundas. Então, segundo esse estudioso, seria profundas, por conta das águas costeiras. Já o jornal La Tribuna, no entanto, né, ele afirma que para o geógrafo francês Elisée Reclus, o nome Honduras foi dado por outro explorador, o Bartolomé de las Casas, que foi um viajante também, né, tem bastante registro, e foi um explorador, que falou da terra Hondure, uma palavra de origem indígena. Então, você pode conhecer a origem de vários países aí da América Latina. Bueno, espero que hayan gustado el material, las consideraciones. Los agradezco muchísimo por ver ese video y por los estudios en la lengua española que es tan hermosa. Un abrazo con cariño y hasta luego.